Bom dia a todos! E hoje nós vamos acompanhar os capítulos 31 e 32 do livro dos Números. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. E o capítulo 31 vem narrar para nós a guerra contra os madianitas. Na conquista da terra prometida, Israel tem de guerrear contra os madianitas. E passaram a fio de espada Balaão e as mulheres dos madianitas com seus filhos, porque exatamente elas que foram instigadas por Balaão a levarem os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de ídolos. E em seguida, a partir do versículo 21 do capítulo 31, encontramos a repartição dos despojos. O Senhor disse a Moisés: fazei o inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais, tu, o sacerdote Eleazar, e os chefes de família da Assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais, entre os que pelejaram e entre todo o resto da Assembleia. É interessante que a gente, escutando isso, parece que a gente está lendo o Código de Direito Civil, que aqui fala sobre inventário, sobre espólio, sobre repartição de herança. E no livro dos Números, que é um dos livros do Deuteronômio, que foi a coleção, mais antiga do Antigo Testamento. E continuando o capítulo 31, Deus ordena também a Moisés que a parte do sacerdote Eleazar seja entregue a ele como oferta no Senhor. E darás aos levitas que têm a guarda da casa do Senhor, da metade do que toca aos israelitas. E assim esse capítulo 31, ele conclui dizendo que o comandante das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, se aproximaram então de Moisés e disseram-lhe: teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando. Não falta nenhum sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro: correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares, para que se faça expiação por nós diante do Senhor. E no capítulo 32,
narra a partilha ao oriente do Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham rebanhos em grande quantidade. E então foram procurar Moisés e o sacerdote Eleazar, bem como os chefes da assembleia, e disseram: se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. E Moisés responde para eles: por que quereis desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Com essa atitude de Ruben e também de Gade, um dos 12, dos filhos de Israel. Eles não queriam entrar na terra prometida, queriam ficar ali naquela terra onde eles se encontravam sem atravessar o rio Jordão. E Moisés ainda diz para eles: eis que agora que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera contra Israel, e sereis a causa da ruína de todo o povo, que com a atitude desses dois, certamente os demais seriam influenciados a não atravessar também o rio Jordão, a não entrar na terra prometida e ficar ali, naquela região, na terra de Galaade. Mas eles se aproximaram de Moisés e disseram que estavam dispostos a contribuir para que os israelitas todos pudessem ser introduzidos na terra prometida e que só voltariam para suas casas quando a terra estivesse submetida diante do Senhor. Então, eles fizeram esta promessa diante de Moisés e de toda a assembleia, e assim eles conseguiram a posse da terra de Galaade. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben. Eles não iriam se estabelecer no meio dos demais israelitas, na terra de Canaã. Eles permaneceriam na terra ao lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à metade da tribo de Manassés, que era filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades, seus distritos e a terra circunvizinha. E ali eles construíram cidades. Eles edificaram cidades. E assim se conclui esses dois capítulos 31 e 32 do livro dos Números, trazendo para nós o conhecimento de que alguns das 12 tribos de Israel, 2 tribos e metade de uma tribo,
preferiram não entrar na terra prometida de Canaã, mas permaneceram vivendo ao oriente do Jordão. Então, continuam sendo filhos de Abraão, aqueles que habitam o Oriente, mesmo que não habitem a terra prometida, mas permaneceram habitando ao seu redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima.